de ensinamento. Estamos na presença do Deus vivo para aprendermos qual seja a sua boa, perfeita e agradável vontade. Sabemos que o Espírito de Deus está em nosso meio. E sabemos por fé que aonde o Senhor está, algo especial acontece. Irmãos, de forma alguma nós perdemos nosso tempo em estar na casa do Senhor. De forma alguma nós perdemos nosso tempo em estarmos na presença do Senhor. Pelo contrário, é justamente essas horas de estarmos na presença do Senhor, na casa de oração, no templo do Senhor, para aprender da Tua palavra, é que nós temos proveito em nossas vidas, temos alicerce em nossas vidas, temos fundamento em nossas vidas, temos a graça pela palavra em nossas vidas, temos a ação do Espírito Santo nos auxiliando e nos ajudando em dias maus que vivemos. Se não for a nossa força de vontade, inspirada por Deus, de estarmos na presença dEle, nós não teríamos alcançado a misericórdia do Senhor. É a graça do Senhor, é pelo amor do Senhor. Nós estamos aqui para honrar e bendizer o nome do Senhor. E Deus colocou hoje, nesse culto de ensinamento, uma palavra no meu coração. E eu quero compartilhar com os irmãos. Quero compartilhar o que o Espírito Santo colocou, revelou ao meu coração. E eu sei que essas palavras têm endereço certo. Eu sei que essas palavras têm um coração certo para ouvir. Pessoas que estão passando momentos de aflições, e é justamente esse tema que Deus quer falar para chegar até você. Em nome de Jesus. Abra o teu coração. E se tiver a oportunidade, pegue a sua Bíblia, onde quer que você esteja. Em nome de Jesus, e acompanhe a leitura. Deus tem algo especial para mim e para a tua vida nessa noite. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Salmos capítulo 73. Salmos capítulo 73. 7:3. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus Cristo. O tema da leitura de Salmos: a prosperidade dos ímpios faz duvidar a justiça divina, mas o fim deles a demonstra. Louvado seja Deus. Salmos escrito por Asaf. Asaf foi um grande homem. Asaf foi um grande homem de Deus. Vamos fazer a leitura para que nós possamos entender o que Deus tenha em nosso coração. A todos que nos ouvem, que o coração possa estar aberto e essas palavras possam alcançar-te, e o Espírito Santo possa ter a liberdade de operar no teu coração, na tua mente, na tua vida, nos teus sentimentos, no teu lar, na tua família, na tua história. Essa palavra tem poder de transformar sim a vida do homem. Acompanha-nos em nome de Jesus. Salmo 73, versículo 1 diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois eu tinha inveja dos ímpios, dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como os outros homens. Pelo que a soberba os cerca como um colar, veste-se de violência como um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente, erguem a sua boca contra os céus, e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui, e águas de copos cheios se lhe espremem, e dizem: como sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas.
na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia as gerações dos teus filhos. Quando pensava em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles. Certamente tu o pusestes em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição, como caem na desolação, que num momento ficam totalmente consumidos de terrores. Como faz com um sonho o que acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim, o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Assim, me embruteci e nada sabia. Era como um animal perante ti. Todavia, estou de contínuo contigo. Tu me segurastes pela mão direita, guiar-me-ás com os teus conselhos e depois me receberás em glória. A quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que apostatando se desviam de ti. Mas para mim bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Exaltado e bendito, glorificado seja o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Irmãos, nós temos uma leitura muito atual, muito verdadeira. Porque nós vemos a realidade dessa leitura, a realidade dessa oração, a realidade desse poema de Asaf nos dias atuais. O que mais vemos aos nossos olhos é o ímpio prosperando, é o soberbo crescendo, é o malfeitor tomando vantagem, é aquele que age imprudentemente, insensatamente, tomando vantagens. A gente enxerga que o comércio é a lei do mais forte. Se puder tomar vantagem, tomar alguma usura, tomar algum por fora, não mede consequências, não mede ações futuras, simplesmente querem tomar proveito daquela ação. Nós vemos que existem muitos enganos e erros, e nós vemos que na realidade toda essa corrupção não estava chegando aos olhos favoravelmente de Asaf. Asaf estava sendo corrompido, Asaf estava sendo posto numa brecha, mesmo estando na presença de Deus, numa brecha mundana. Asaf estava com o pé na igreja e o pé no mundo. Asaf, por um momento, ele estava olhando lá fora e achando que estava melhor lá fora do que aqui dentro da igreja. Por um momento, ele estava olhando as glórias, os prazeres, as maravilhas que o mundo oferece, os prazeres que os ímpios têm, e olhando para si, sentindo a última bolachinha do pacote. Sou rejeitado. Olhando para si e aumentando toda e qualquer ação de sofrimento sobre a vida dele, toda e qualquer provação, ele se sentia o mais rejeitado na face da terra. Mas pastor, quem era Asaf? Asaf foi um homem extremamente importante na época de Davi. Asaf não foi uma pessoa qualquer, a não ser um dos principais músicos da época. Ele foi eleito pelos principais levitas como responsável por levar as músicas ao palácio. Asaf, ele era chefe dos levitas, chefe dos músicos, chefe
ele não era só uma pessoa qualquer. Ele era como o responsável em levar a glória de Deus para dentro do templo, da casa do Senhor, para dentro do santuário. E nós sabemos que existe uma luta intensa, porque no dia que foi criado as melodias, os tons, o dia que foi criado toda a tonância de louvor, foi quando Lúcifer foi criado. A criação de todo tipo de música, todo tipo de louvor, todo tipo de ação, de alegria foi criada quando Lúcifer foi criado nos céus. Sabemos que ele era o regente do coral nos céus. Lúcifer, ele manipula até os dias de hoje tudo que se envolve em questão de prazeres sobre a face da terra. Ele tem um comando. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Olha aí. E os olhos de Asaf, por um momento, deu uma espiadinha lá fora e falou: rapaz, mas aquele soberbo só se dá bem. Olha a prosperidade daquele ímpio. Meu Deus. A leitura nos ensina que existe duas divisões. A divisão do antes de ele estar no tabernáculo, de ele entrar na igreja, e antes de ele entrar na igreja. Mas acima de tudo, o primeiro versículo nos traz confusão. Repara que do versículo 2 em diante, ele mostra a sua frustração e mostra o sentimento que ele tem referente ao soberbo ou ao ímpio. Mas o primeiro versículo mostra uma realidade, e a realidade é que os pés dele estão calçados em Cristo Jesus, estão calçados no Deus Todo-Poderoso. Versículo 1 do capítulo 73 diz assim: verdadeiramente bom é Deus. Repara que no versículo 2 ele tem um monte de lástimas, de contradição para explicar, mas o primeiro versículo diz: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Repara que mesmo ele tendo um monte de questionamento no seu coração, na sua mente, mesmo ele vendo tantas coisas que o homem errôneo conquista, vive em seus prazeres, mesmo que ele arrasou em seus pensamentos tantas ações, ele olha para a sua fé e diz: Deus é bom. Ele olha para a sua história com Deus e diz: Deus é bom. Ele olha para a tua salvação e diz: Deus é bom. Ele não bota em checklist, ele não bota em avalia a fé dele. Ele de forma nenhuma, ele bota a fé dele em pauta. Ele sempre exalta o nome do Senhor. Deus é bom para com Israel. E Deus é bom para os limpos de coração. Jesus nos ensina no Sermão da Montanha que os limpos de coração verão a Deus. Ele mostra que mesmo com o coração perturbado, para tentar entender tantas ações malignas, tantas prosperidades, tantas conquistas, tantos bens, tantos prazeres, ele mostra acima de tudo que independente do que ele passe, ele continua tendo a convicção que Deus é bom. É que Deus cuida do povo de Israel, que Deus vê o coração dele limpo, que Deus vela pelo homem com o coração limpo. E nós entendemos que alguns homens, mesmo vivendo em perturbações complicadas, não perderam a fé. Jó foi um desses. Glória a Deus. Antipas, lembra em Antipas? Isso, uma das 7 cartas do Apocalipse. Apocalipse capítulo 3, se não me engano. Vamos dar uma lida. Apocalipse capítulo 3, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Capítulo 2, perdão. Oh, Jesus Todo-Poderoso. Capítulo 2, olha só, versículo 13, diz assim, ó, em Apocalipse, a terceira carta escrita para Pérgamo: eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negastes a minha fé,
Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha. Quem era Antipas? Antipas era o pastor daquela igreja. Antipas era um homem que não se corrompia, mesmo vivendo onde habita o templo de Satanás. Imagina qual a opressão, qual a perseguição, qual a tribulação que esse pastor servindo a Deus, passava naquela igreja. As trevas pegaram ele como lição e mataram ele incendiado em praça pública. E quando ele estava sendo incendiado, diz os grandes estudiosos, que ele fala: em toda a minha vida Deus sois fiel comigo. Não posso eu no momento da morte negar o nome do Senhor Jesus. Repara que sendo um morto, queimado, vivo, ele estava glorificando o nome do Senhor. Não perdeu nenhuma característica do quanto Deus é bom. Não perdeu nenhuma das fases da sua vida, sabendo dizer o quanto Deus o recompensava com a salvação. Asaf, ele era um homem importante. Asaf foi um dos que escreveu os Salmos. Salmos foi escrito em torno de 1000 anos. Salmo é dividido em torno de 5 livros. Um aglomerado de 5 escrituras, 5 livros. Formou-se Salmos no intermédio de um ano. A primeira aglomeração de livros foi do Salmo capítulo 1 ao Salmo capítulo 41. Do Salmo 42 ao Salmo 72 veio a segunda versão de livros. Do Salmo 43 ao Salmo 72 veio a terceira versão de livros. Do Salmo 73 ao Salmo 89 veio a quarta versão de livro. Do Salmo 89 ao 90 ao 106 veio a quarta versão do livro. E de 106 a 150 a quinta versão. Aleluia. Para pensar, Asaf foi um dos 73 que escreveram os Salmos. E sabe o que significa a palavra Asaf? Significa coletor de impostos. Olha como se encaixa a história. Asaf, o significado do nome dele representava um coletor de impostos. Geralmente quem coletava impostos tinha no coração uma ganância e avareza pelos bens da terra. Meu Deus. Olha o significado, a simbologia do nome. Meu Deus. E o diabo até hoje tenta, dentro dos grandes ministérios, dos pequenos ministérios, de todos que são levitas dentro da casa do Senhor, com os bens da terra. É comum você entrar num ministério e os louvores estão acontecendo à tona, a graça, a emoção, a reação espiritual, o mover espiritual da igreja pelo louvor está assíduo. Mas quando acabam os momentos do louvor, que entra a palavra, a maioria dos músicos querem sair e lá para fora bater papo. Perdem o alimento da palavra. E com isso abre-se a visão da ganância e dos prazeres da terra. Eu não sei, mas talvez seja essa a história, talvez seja esse sentimento, talvez seja isso que ocorreu com Asaf. E talvez seja isso que ocorra com muitas pessoas dentro da igreja. Lembra do jovem Eutico? Ouvindo a pregação de Paulo do terceiro andar, estava lá de cima da janela, dava uma olhadinha na rua. De repente pegou no sono, caiu e morreu. Muitas pessoas estão morrendo espiritualmente porque estão dando uma olhadinha na conquista do vizinho, na conquista do homem mau. Quantos comerciantes estão vivendo de uma forma absoluta errônea, roubando com prática de estelionatos, levando subornos? Nós vemos isso em todos os departamentos, não só no comércio, mas nas versões administrativas,
jurídicas em todos os setores. Nós vemos vantagens sendo trocadas. O mundo diz que o Brasil é o país do jeitinho. Nós temos mundialmente a fama de país corrupto. Começa pelos grandes na política e termina pelos pequenos nos bairros, que se deixam levar por um troco errado, que se deixam levar pelas pequenas influências. Asaf começou a olhar a vida dos grandes poderosos no mundo, e ele sabia que aqueles grandes poderosos não tinham nenhum tipo de ligação com Deus. Você conhece pessoas assim? Às vezes é ateu, nem comenta, se cogita se fé em Deus ou acreditar em Deus. E como você olha para um homem ateu, que não acredita no céu e no inferno, que não acredita em Deus ou no diabo, é um homem que profere as palavras acreditando no que ele pode ver, é um homem que tem a fé na ciência, é um homem que não tem nenhum tipo de relacionamento com o mundo sobrenatural, e você olha um homem desse nível e você fala: como pode? O cara é soberbo, arrogante, mas está andando de carro importado. O cara é mentiroso. A leitura oficial diz aqui hoje, no capítulo 5 de Salmos, versículo 6. Lê lá para mim. Salmos, capítulo 5, a leitura oficial, versículo 6. Olha só. Pode ler? Pode ler. Destruirá aqueles que proferem a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Olha só. Vamos começar no capítulo 5, versículo 5 do capítulo 5 de Salmos. Os loucos não pararão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a maldade. Destruirá aqueles que proferem mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Para pensar o que é ser aborrecido por Deus. O que significa a palavra aborrecido por Deus? Eu imagino que quando você quer aborrecer alguém, você faz picuinha, você faz alguma birra, você faz alguma coisa. E quando esse aborrecimento vem do próprio Deus? Ele olhou a história de vitória e de vanglória da soberba daqueles homens, e ele se colocou como um perdedor. No mínimo a autoestima dele estava baixa, no mínimo a fé dele podia estar um pouco abalada, no mínimo devia estar passando privações financeiras, porque a Bíblia diz que Deus prova, no capítulo 11 de Salmos, a Bíblia diz que Deus prova o justo e aborrece o ímpio. O aborrecer de Deus é que me dá medo. Mas Asaf estava sendo provado por Deus, e às vezes nas provações que não entendemos, muitas das vezes se frustramos. Senhor, eu estou lutando para comprar o arroz e feijão, para terminar o fim do mês com as contas pagas, juntando as moedinhas para me saldar a conta da água, da luz, para comprar o gás. Senhor, eu estou passando tão apertado que há muito tempo eu não sei o que é uma mistura diferente no prato. Eu sei que as contas estão atrasadas, a dificuldade está intensa. Se alguém adoecer, não tem como comprar um comprimido para dor. Tem provações que Deus põe, tem desertos que Deus põe, tem vale que Deus desce o homem lá para provar a fé. A Bíblia diz que Deus prova o homem justo como prova o ouro no fogo. As provações são difíceis. Tem um exemplo de Jó, que é uma provação maior que a de Jó. Jó não entendeu, ele não tinha dado legalidade para o diabo. Toda a contradição do livro de Jó foi porque ele passou pela prova e não entendeu por que passou pela prova. Ele não dava brecha para o diabo. Quem falou bem de Jó foi o próprio Deus, homem reto, íntegro, temente a Deus, desvia-se do mal. Já sabia o relacionamento que ele tinha com Deus. Mesmo assim Deus fez com que ele perdesse tudo. Mesmo assim Deus fez que ele enterrasse os seus filhos. Mesmo assim Deus fez que ele perdesse o apoio da sua esposa. Mesmo assim Deus fez ele se tornar um homem
cheio de doenças e lepras. Tem provações que é só Deus quem faz. Tem provações que é só Deus quem faz. Tem deserto que Deus te põe e você fala: Senhor, eu estou num lugar onde não há recurso de vida. Eu estou num local onde estou convivendo em meio de serpentes e escorpiões e não existe nem água para me manter em pé. Tem situações que Deus faz para saber o que está dentro do teu coração. Se vai guardar os mandamentos do Senhor ou não. Se vai guardar as leis do Senhor ou não. Se vai guardar os estatutos do Senhor ou não. Se vai obedecer a palavra de Deus ou não. Se vai amar as escrituras de Deus ou não. Se vai ter relacionamento e oração com Deus ou não. Asaf quis olhar a soberba dos ímpios. Olha só. Ele estava tão frustrado que ele fala que os pés dele quase saíram dos caminhos do Senhor. Meu Deus. E é engraçado que se nós pararmos para pensar, tudo isso aqui, todo o capítulo 73, na verdade não houve uma fala, foi tudo pensamentos. Ele nem chegou a falar. Olha só, o versículo 15 expressa isso. Se eu dissesse, quer dizer que estava na mente dele, estava no coração dele, também falaria assim: eis que ofenderia a geração dos teus filhos. Ele tinha todo tipo de frustração dentro do coração dele, todo tipo de visão dos prazeres do mundo, todo tipo de vanglória dos ímpios, todo tipo de ostentação e riquezas, todos os bens, toda a arrogância que aquele homem via. Ele, dentro do coração dele, cogitou: não valeu a pena eu viver a santidade? Não valeu a pena eu ter lavado as mãos na inocência, ter guardado os meus pés no caminho do Senhor? Tudo isso foi pensamento dele. Mas ele não abriu a boca, sabe por quê? Porque às vezes os pensamentos maus que nós temos, se nós falarmos para o próximo, talvez sejam os pensamentos maus do próximo. Aí começa dois investindo no mal. É verdade, né, rapaz? Nós estamos vendo isso. A gente podia tomar uma ação para mudar isso. Um começa a alimentar más ideias do outro. Foi por isso que ele falou que ofenderia ou corromperia as gerações atuais que estavam à frente. A Bíblia nos ensina que os anciões têm que ser cultos, sábios, aptos para ensinar a doutrina do Senhor. E Asaf tinha em torno de 60 ou 70 anos quando escreveu esse salmo. Ele já era um homem experiente. Entenda que os pensamentos dele eram vistos por Deus e ele chegou a pensar em sair dos caminhos do Senhor, porque o soberbo estava enriquecendo. Ele pensou em se desviar. Talvez a doutrina de Balaão deve ter passado pela mente dele. Será que eu não encontro nenhum Balaque aí para me bancar, não? Será que eu não encontro nenhum rei aí para mim? Eu faço qualquer coisa pelo dinheiro, estou cansado de viver na pobreza. Balaão devia estar na sua tenda lá, humilde, com muita dificuldade. E chega lá os representantes do rei Balaque. Está aqui, ô Balaão, olha o montão de ouro, se alegra aí. Vai lá conversar com o Balaque. Balaque só quer que você lance uma palavra contra o povo de Israel para que você se enriqueça. Vai cuidar de você. Chega de passar necessidade. Chega de andar a pé, vai começar a andar de carro. Chega de sofrer com a geladeira vazia, vamos colocar tudo de bom, do melhor, vamos mobiliar a tua casa. Chega de passar calor, vamos botar um ar-condicionado. Começou a influenciar. Ele começou, olha só o que ele expressa. Versículo 7 do capítulo 73. Os olhos deles estão inchados de gordura. Sabe as pessoas que ele enxerga com tanta folga, com tantos prazeres, que ele só vê as coisas boas? Olha só, a parte B: superabundam as imaginações do seu coração. E nós não vemos isso hoje. As pessoas postando nas suas redes sociais: viagem para a Grécia, viagem para o Marrocos, viagem para a Inglaterra, viagem para a Disney, ou almocei no restaurante na Torre Eiffel, arrumei naquele rodízio, fogo de chão, fui no... Estou comprando na Zara, estou comprando na...
As pessoas começam a olhar tanto luxo, tantos prazeres, promoção dos carros. Ninguém quer saber de promoção, quer andar de carro importado e blindado. Talvez tenha sido isso que ele estava enxergando na época, no período, na situação atual. Ele começou a olhar os prazeres. Pô, mas eu tô mal e comendo ovo, mas aquele vizinho todo dia faz o churrasco. É só picanha. Tá todo dia na beira da piscina. Ele começou a enxergar os prazeres e começou a se analisar. Será que vale a pena eu servir a Deus? Meu Deus. Será que esse negócio de fé vai valer a pena mesmo? Jesus. Porque ele tinha fé e ele começou a expressar que Deus era bom, cuidava, e ao mesmo tempo os pensamentos dele estavam tendo corrompidos. Não dependa do seu próprio entendimento, diz a Bíblia. Aleluia. Não dependa do teu coração, ele é pobre, enganoso, quer te enganar, quer te conduzir para a perdição. Verdade. Ele fala, inclusive, que eles falam até mal de Deus. A sua boca ergue-se contra os céus. Sabe que lembro lá de Malaquias? Quando no capítulo 3 ele expressa: tenho eu por bem-aventurados soberbos, porque eles tentam Deus, enriquecem e escapam da ira do Senhor. Talvez seja o pensamento que o diabo está colocando na vida de muitos. É verdade. Não vale mais a pena ser crente, porque este Deus é muito longo nas promessas. Ele permite que você sofra o tempo todo, mas depois te dar recompensa no fim da sua vida. Não vale a pena. Eu sou um Deus imediatista. Meu Deus. Vem para o meu lado, vem para os prazeres da vida. Não vai mais andar de ônibus, não vai mais andar de lotação, não vai mais andar a pé. Vou te dar aquele carro importado que você cobiça na loja. Sabe os prazeres? Sabe aquela casa de show? Sabe aquelas meninas novas? Sabe aquelas roupas importadas? Sabe aquela viagem que você almejou? Sabe aquela empresa que você quis comprar? O diabo começa a abrir portas nesse mundo. Mas os prazeres desse mundo são pequenos e passam. E depois existe a cobrança da parte do inimigo. Um homem desse nunca tem paz. Mas a visão de Asaf não era isso. A visão dele não era essa. E não é a verdade da visão dele. Diz aqui, ó. Olha só o versículo 3. Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque, no versículo 4, porque não há perto em sua morte, mas firme está a sua força. Eita Deus. Ele via vitória em tudo, até na morte do ímpio, até na morte do soberbo. Santo Deus. Ele nem conseguiu enxergar a consequência da morte. Para ele, até o ato de celebrar a morte era luxo. Versículo 8, são corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente. Pessoas que oprimem com maldade, com malícia, com vontade, são ávidos, capazes de fazer o mal sem se arrepender, de magoar, ofender, trair, passar para trás, destruir a vida do próximo, para galgar riquezas para si, sem nenhum tipo de consequências mentais. Ele fala que a vida dele não vale a pena. Na mente dele ele estava pensando, ao versículo 13, na verdade, não tenho me purificado, na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração. Imagina ele pensando dentro de si e Deus olhando dentro dele. Imagina ele pensando, os sentimentos dele aflorado. E ele pensando em Deus, lendo, enxergando, ouvindo os pensamentos dele. Eita Deus. Em vão foi eu lavar as minhas mãos na inocência. Meu Deus.
Jesus disse que se nós nos tornarmos como uma criança, não herdaremos o reino dos céus. Nós temos que ser inocentes. Ele começou a tentar entender tudo isso. Sabe o que aconteceu na mente dele? Perturbou-se, turbou-se, contradisse. Olha o versículo 16. Quando eu pensava compreender isso, eu fiquei sobremodo perturbado. Meu Deus. É verdade quando você está andando de chinela havaiana com um preguinho no pé, um preguinho embaixo da solinha do chinelo havaiana, e você vê o outro andando com roupas importadas. Às vezes as pessoas não conseguem enxergar que todos os bens aqui se corrompem e ficam, se deterioram. Ladrões podem roubar, o ferrugem pode destruir, e os homens nunca estão 100% completos. Quer um exemplo? Comprou um carro 0 km hoje, o ímpio, mas se um amigo dele tem um carro 0 km com mais opcionais que o dele, ele quer trocar o carro, já não está mais satisfeito por ser 0 km. Meu Deus, No próximo ano, não quer mais aquele que o motor é 1.6, quer aquele com motor 2.0. No próximo ano já não quer mais o 2.0, que é aquele motor de 6 cilindros, que está na moda. No próximo ano, acabou a moda dos 6 cilindros, entrou a moda dos carros elétricos. Eu quero um carro elétrico. Meu Deus, Nunca se satisfaz. E em tudo é isso. Tem uma hora que a comida perde o sabor, se torna palha entre os dentes. Tem uma hora que toda a ostentação de estar envolto de amigos perde o prazer, porque sabe que todos estão ali lhe bajulando por causa do dinheiro. Ele sente a falta da amizade verdadeira. Tem hora que ele paga o plano de saúde mais caro do mundo, mas quando adoece e vai para o hospital ser tratado no maior e melhor hospital, nos melhores médicos, não tem uma esposa fiel que o ama de verdade, segura em tuas mãos, você vai ficar bem, Deus vai te abençoar. verdade, meu Deus. Tem hora que mora numa mansão intensa, maravilhosa, com piscina, com carros, com tudo que existe maior, mas não tem paz, vive numa briga constante, a família destruída. Mas Asaf não estava enxergando esse lado. A mente dele se perturbou, porque no coração dele, os pensamentos dele eram únicos. Eu quero ser como eles. Se eu te sirvo, sou fiel, estou sendo provado, por que não ter a recompensa aqui na terra? Essa era a perturbação dele. Por que não viver o melhor dessa terra? Muitas pessoas estão indo para os caminhos do Senhor, pensando somente no melhor dessa terra. E aí a Bíblia fala que quando ele entra no tabernáculo do Senhor, olha só, versículo 17, até que ele estava perturbado em tentar entender tudo isso, mas de repente ele entra no santuário de Deus, e então eu entendi o fim deles. Meu Deus, olha aí. Sabe o que significa entrar na casa do Senhor, no tabernáculo? É realmente fazer parte do ministério, é realmente dar crédito às pregações, é realmente se envolver com o poder da palavra, é realmente ter envolvimento em oração com Deus, ter revelação do Espírito Santo do que diz a palavra, ter auxílio pelo poder da palavra para a condução dos passos dele, que é orientado por Deus. Obrigado, Jesus. Ele começa a entender que a vitória dele executa. Ele começa a entender que tudo que ele põe a mão, Deus o honra. Ele começa a entender que no lar dele pode ser simples, pequeno, pode estar comendo arroz e feijão, mas tem uma mulher que o ama, tem paz naquela casa. Ele pode entender que por mais que ele adoeça e vá para o hospital mais simples, mais precário, ele sempre tem amigos que estão orando por ele, sempre tem parentes que estão ao redor dele. O dinheiro não compra muitas coisas. Ele começa a entender que mesmo andando de ônibus, mesmo andando a pé, mesmo dependendo de lotação, sem ter um ar condicionado, ele tem liberdade. Glória a Deus. Ele começa a entender que o fim da história de toda soberba,
é destruição e morte. Deus começa a revelar para ele que vale mais ser guiado por Deus. Olha o versículo 24. Guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás na sua glória. O conselho de Deus vale mais do que dinheiro. O conselho de Deus vale mais do que a ostentação. O conselho de Deus vale mais do que a casa na praia, no campo. O conselho de Deus vale mais do que o carro importado. O conselho de Deus vale mais do que os amigos ao redor. Vale mais do que o lisonjeio. Vale mais do que a soberba. O conselho de Deus destrói os pensamentos. Tudo que o homem almeja, quando segue o conselho de Deus, frustra-se do que almeja. Deus age na contramão, sabe por quê? Sabe o que é melhor para você? Os pensamentos do Senhor são maiores do que os meus. Os caminhos do Senhor são maiores do que o meu. O plano do Senhor é sempre bom, perfeito e agradável. Vale mais obedecer. Asaf começou a entender. Um dia cada um deles será pesado na balança de Deus. Um dia cada um deles vai ter que sentar na mesa, na frente do tribunal, e olhar nos olhos de Deus e ter que dar satisfação das suas vidas, dos seus atos, da sua soberba, da sua arrogância. E se eles forem pesados na balança de Jeová, o que tem eles para darem recompensa da sua alma? Eu prefiro ter a parte na glória do que Deus tem a me guardar. Aleluia, glória a Deus. Ele começou a entender que o que Deus tinha preparado para ele era muito além, muito melhor. Ele começa a expressar a Deus. Olha o versículo 26. A minha carne e o meu coração desfalecem. Os meus sentimentos querem me corromper. Querem me guiar para outros pensamentos. A minha carne se desfalece porque está doidinha pelos prazeres desse mundo. Mas eu prefiro me fortalecer no meu coração no Senhor. Glória a Deus. Mas Deus é a fortaleza do meu coração. Olha aí, Jesus. Repara que tudo isso estava dentro do coração dele. E quando ele entende a ação de Deus, do que Deus tem preparado para ele, ele volta e fala: Deus é a fortaleza do meu coração. Não é os pensamentos e meus prazeres do mundo que é a minha fortaleza. É o próprio Deus. Aleluia. Ele é a fortaleza do meu coração e é a minha porção para sempre. O mundo não pode nunca te oferecer algo que termina na palavra sempre. Nada que o diabo pode te oferecer se termine na palavra sempre. Pessoas fazendo pactos com o diabo, Meu Deus. achando que os prazeres dessa terra é para sempre. A Deus está o poder de todos sobre a face da terra. Lembra quando Jesus menciona aquela parábola do homem rico que acumulou riquezas e olhou para si e falou assim: folga, bebe, come, bebe, dorme. Porque tenho muito, de nada tenho falta. Deus olha para ele e fala: louco, se eu pedir a sua alma hoje, o que tens? Para quem vai ficar? Qual é o preço da sua alma? O que você pode pagar em troca da tua alma? O que você acha que vale? Porque tudo que você tem fica. Tudo que você tem é corruptível. Para mim não tem valor. Os valores que eu tenho de você é a sua alma. É a tua fidelidade, é a tua obediência, é a tua integridade, é o teu caráter. É o amor que você tem ao próximo, é a tua ação de amor ao próximo. Aleluia. O acúmulo de tesouros nos céus é o coração purificado e cheio dos frutos do Espírito. O acúmulo dos tesouros nos céus é fazer o que ele estava expressando aqui no último versículo, olha lá. Para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Aleluia.
Repara que ele estava num momento fragilizado. Ele tinha fé em Deus, mas o coração dele estava corrompido com os feitos desse mundo. Os amigos, as influências, todos que rodeavam ao redor dele, mostravam a verdade que a carne dele queria. E os pensamentos dele estavam sendo corrompidos. Mas quando Deus se mostra para ele, mostra a realidade do fim dos outros, ele decide depositar a confiança em Deus, se aproximar do Senhor Deus Todo-Poderoso. E anunciar como riqueza maior a palavra de Deus. Glória a Deus. Ele começa a entrar no eixo, na vontade, no querer de Deus. Quando você decide parar para anunciar todas as obras de Deus, você decide mostrar o verdadeiro valor, tesouro, recompensa, glória da parte de Deus. Glória a Deus. Obrigado. Ele expressa: pois os que se alongam de ti perecerão. Os que se afastam de ti perecerão. Todos aqueles serão destruídos. Os que se apostatam do Senhor, abandonam o Senhor, negligenciam o Senhor, desistem do Senhor. Quantas pessoas estão trocando Jesus por um momento de prazer? Quantas pessoas estão trocando Jesus por um momento de descanso? Quantas pessoas estão trocando Jesus por um momento de festa? Quantas pessoas estão trocando Jesus por um momento de alegria no mundo? Meu Deus. Não, hoje não dá para mim ir porque... Tantos porquê. Eu vi um testemunho de um pastor num vídeo. Eita Deus. Que ele ia ministrar numa igreja. E ao sair da casa dele, na esquina tinha um ponto de tráfico de drogas. Meu Deus. E ao passar ali com o carro, o Espírito Santo falou no coração dele: volta e convida a tal pessoa. Olha aí. Ele olhou, era uma mulher. Deus mostrou para ele, através do Espírito Santo, quem ele tinha que convidar. Ele saiu do carro, encostou o carro, saiu do carro e foi naquela mulher. Um monte de outras pessoas ao redor, um monte de usuários de drogas ao redor, dependentes químicos ao redor, traficantes ao redor, ladrões, pessoas armadas ao redor. Um clima intenso. Ele saiu do carro e foi só naquela pessoa. Eita Deus. Olha, Deus falou para mim te convidar hoje para ir para a igreja. Meu Deus. Eu vou ministrar numa igreja assim, assim, assim. Entra no carro. Deus tem algo para você essa noite. Ah, eu achei bacana, legal, mas hoje não vou não. Olha aí. Olha, a oportunidade que Deus te dá é hoje. Eu vou pregar naquela igreja. E Deus vai insistindo que você entre no carro. Meu Deus. Não, mas olha como eu estou vestida. Não, vamos combinar. Domingo que vem eu vou com o Senhor. Ele insistiu, insistiu. Se tornou chato. Teve uma hora que a mulher mudou a conduta e falou assim: não quero, não vou. E acabou. Meu Deus. Ele perdeu o comando, o controle. Falou: Deus, eu insisti, eu não quero. Entrou no carro e saiu. Eita, meu Deus. O culto aconteceu e era perto o culto. De repente, quando ele pegou a palavra para começar a ministrar a palavra, chegou uma pessoa correndo na igreja pedindo oração. Olha aí. Porque traficantes rivais encontraram-se com aquele grupo. Houve uma troca de tiro. Somente aquela menina morreu. Eita. Alvejada por 4 disparos, somente ela morreu. Olha aí, ó. Ela esperava que domingo que vem ela tivesse a oportunidade de uma roupa melhor ou de uma situação melhor para entrar na casa do Senhor. Nem todos os ímpios estão se gabando de prazeres, não. Nem todo soberbo está se gabando com os seus prazeres, não. Existe muito homem que vive na impiedade, arrogante, soberbo, que está também com a vida destruída. Você não pensa que o prazer do ímpio é o que os nossos olhos veem? É uma propaganda mentirosa. Às vezes mostram para você dentro de um carro importado, mas o coração está choroso. Verdade, meu Deus. Existe um buraco no peito que nada substitui, nada tampa, nada completa. Meu Deus. Da mesma forma que o homem tem que aprender a estar satisfeito com o que Deus dá.
O Espírito Santo que completa a nossa mente, nossos pedidos, nosso coração. Ai, meu Deus, obrigado. Deus é todo poderoso para se mostrar grandioso nas pequenas ações, para mostrar quão valoroso é o que Ele faz por nós. Aleluia. Diariamente Ele cuida de nós. Diariamente as nossas ansiedades são colocadas nas mãos do Senhor. Te agradeço. Ele é todo o nosso apoio, nossa fortaleza. Ele é nosso auxílio. Ele nunca nos abandona. Não. Asaf deve ter tido uma reflexão. Imagino eu que ele deve ter pedido perdão ao Senhor. Verdade. Ele deve ter se redimido, que ele falou: Senhor. Ele expressa, inclusive, no versículo 21, Senhor, azedou o meu coração. Eita. Eu sinto até picada nos meus rins. Olha aí, ó. Eu embruteci do nada. E eu pareço um animal irracional perante o Senhor. Meu Deus. Mas eu sei que de contínuo o Senhor está comigo. Aleluia. E que a sua mão direita está comigo. Glória a Deus. Todavia eu sei que é o Senhor que me segura nos seus caminhos. Aleluia. Obrigado. Houve um arrependimento. Os prazeres desse mundo são passageiros. Verdade. A Bíblia fala que os céus foi criado antes da formação da terra. A nova Jerusalém que vai descer dos céus para a eternidade, os filhos do Senhor congregarem e estarem na presença do Senhor, Aleluia. já está pronta para mim e para você. Obrigado, meu Deus. Fortaleça o teu coração. Amém. Fortaleça-se na graça do Senhor. Glória a Deus. Peça que Deus abra o teu entendimento, abra a sua visão espiritual. Peça ajuda do Espírito Santo. Glória a Deus. Não fica com inveja da riqueza do ímpio, da prosperidade do soberbo. Não fica com inveja de toda a ostentação que ele se mostra. O diabo quer falar para você que não vale a pena, mas vale. Continua orando, continua se entregando, continua dependendo de Deus, continua obedecendo ao Senhor. Aleluia. O teu coração sempre vai estar repleto de paz. Obrigado. Você sempre vai estar repleto da glória do Senhor. Nunca vai se sentir só, nunca vai se sentir em trevas, nunca vai se sentir perdido. Sempre vai ter um coração alegre. É verdade. A eternidade pertence ao Senhor, está reservada para você. E as suas aflições na terra, Deus cuida de você, entrega nas mãos de Deus. Ele sempre vai suprir você, sempre vai se sentir acolhido nos braços do Senhor. Aleluia. Deus é poderoso para te honrar. Eu creio. Em nome de Jesus, abre o teu coração. Profetiza em sua vida toda sorte de bênção, para que Deus honre a sua vida. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém?